Buenas gauchada, tudo for especial? Eu sou o Lucas Negra, estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. Tchê, desta feita eu vou contar a história, trazer alguns detalhes da letra e também mais algumas histórias relacionadas a respeito de balseiros do Rio Uruguai. Então é o seguinte, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/linha campeira. E aproveita e ative aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre, mas sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no Linha Campeira. Balseiros do Rio Uruguai é um baita chamamé que tem a composição do Barbosa Lessa. Foi gravado pela primeira vez pelo Noel Guarani no LP Sem Fronteira. Tchê, que baita disco esse! E foi no ano de 1975. E aquela, ela é a quarta música nesse disco, ela é a quarta música do lado A. Depois, em 1978, Senair Maicá gravou também Balseiros do Rio Uruguai no LP Rio de Minha Infância. E naquele LP ela é a terceira música do lado B. Então se acredita que o Barbosa Lessa tenha composto a letra e a melodia de Balseiros do Rio Uruguai ali na volta entre os anos 50 e os anos 60, numa feita que ele foi visitar a cidade de Chapecó e a região de Goiôen ali. Então ele cruzou a margem da margem gaúcha para a banda catarinense por meio de uma barca. E olha só, tia, eu falei barca porque as balsas são outras coisas. Barca são essas que tu atravessava o rio de um lado para o outro, que geralmente elas são puxadas por uma espia, né? Tem um cabo que puxa, então essas são as barcas. As balsas que são citadas e são tema de Balseiros do Rio Uruguai, elas têm um formato e um feitio diferente que eu vou explicar mais em seguida. Então o Lessa, ele queria chegar até na cidade de Chapecó, só que naquela época, tia, aquela serrinha que dá acesso à cidade de Chapecó, do porto de Goiôen até a cidade de Chapecó, ainda era de estrada de chão. E tinha dado uma baita chuva, tia, tinha batido água na reveria, então ele não tinha como subir, ele acabou ficando atolado. Por isso ele teve que passar uns 3 dias junto com os balseiros ali na costa do Rio Uruguai, esperando secar para ele poder subir, e foi ali que ele pôde ouvir as histórias, absorver a cultura e aprender muita coisa a respeito desse ofício de balseiro no Rio Uruguai. Oba, viva! Veio a enchente! Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. E essa música ela já começa com o refrão, então ela conta um pouco da essência dos balseiros, que esperavam a época das cheias, a época da enchente, a época da chuva, para eles poderem soltar a balsa para poder trabalhar, para garantir o seu sustento. Então eles soltavam a balsa lá da região de Chapecó, que é a parte mais alta do Rio Uruguai, e desciam até a região de Uruguaiana. E a minha esposa ela sempre me questionava a respeito dessa parte de vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ela sempre dizia, por que se ninguém descobriu, como é que ele vai rever? Então teve um documentário a respeito dos balseiros que eu acabei assistindo, e eles falam que porque somente os balseiros faziam esse trajeto por dentro do rio. Então eles tinham a chance de rever tantas maravilhas, tantas cachoeiras, tantas coisas bonitas que se tinha na costa do rio e que ninguém mais descobria porque era somente eles que faziam esse trajeto e daquela forma. E sobre a enchente, tem um termo muito interessante que é o chamado ponto de balsa, ou seja, eles tinham que esperar o rio encher, ficar com mais ou menos 3 a 4 metros acima do seu fluxo normal, do nível normal, para que eles pudessem soltar as balsas. Se o rio tivesse mais baixo que isso, podia acontecer das toras enroscando nas pedras durante o percurso. E possivelmente tu já tenha visto alguma foto dessas balsas ou até mesmo algum vídeo. E só que a gente não tem ideia da proporção, do tamanho delas. Elas chegavam algumas a medir até perto de 200 metros, tá? 200 de comprimento por 15 de largura. E na frente dessas balsas tinha uma lancha, que daí era movida a motor de combustão, e na maioria dos casos, e ela tinha um cabo onde estava amarrado na balsa, e essa lancha é que dava o impulso inicial
para poder tirar do porto, e também era a lancha que fazia o trajeto de puxar ela para poder direcionar de um lado para o outro, a fim de que a balsa não batesse nas beiradas do rio, para caso podia quebrar, né, se batesse na beirada do rio. E também os balseiros que iam em cima, eles tinham como se fosse um leme atrás, eles iam ajudando a manobrar a balsa durante o percurso. E cada balsa levava em média 250 toras de madeira. Tia, olha só, então essas toras, elas eram amarradas umas às outras com cipó. Em alguns casos também era amarrada com arame, só que o arame se soltava mais fácil, então o pessoal preferia fazer a amarração das toras com cipó. E a maioria das toras também, elas iam marcadas, iam pintadas com alguma marca para identificar quem que era o proprietário delas. Caso a balsa, né, batesse nas pedras, o negócio se quebrasse, então depois era mais fácil para o pessoal juntar a madeira e conseguir identificar quem era o dono da carga. Amanhã eu vou embora para os rumos do Uruguaiana. Vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé para ver lá as correntinas e bailar um chamamé. Então, esse trajeto da balsa, ele percorria praticamente toda a fronteira oeste gaúcha, descendo o rio Uruguai, é claro. Geralmente, essa viagem, saindo lá de Chapecó, indo até São Borja, ali para baixo, um pouco mais para Uruguaiana, demorava 6 dias, era 6 dias e 6 noites. A balsa não parava um minuto, porque não tinha como ancorar a balsa. Ela ia descendo na gravidade natural do rio e de acordo com a velocidade do rio também. Às vezes chegavam a fazer em 4 dias, porque aí o rio estava mais cheio, estava mais veloz, então eles conseguiam ter um pouco mais de velocidade. Mas geralmente era esse o tempo que demorava. Tudo era feito em cima da balsa, não tinha como parar a balsa para descer e fazer alguma outra coisa. E na letra fala das madeiras, né? Cedro, angico e canjerana. E também muito pinheiro de araucária foi tirado. Só que o pinheiro, ele era uma árvore mais pesada, ele é uma árvore mais densa, então a madeira ela não tinha uma boa flutuação. Já o cedro, a canjerana, aí sim, eles são um pouco mais leves, tinham uma melhor flutuação e era preferível fazer balsa então com maior quantidade dessas madeiras que dava mais sustentação. E é interessante, tia, que aí teve um tempo que essas madeiras foram proibidas de serem comercializadas. E aí, tia, daí que vem o termo madeira de lei, ou seja, essas são as madeiras que a lei proíbe. Então, aí tem a cunhagem desse termo madeiras de lei. E na letra fala que o rumo era Uruguaiana, mas também fala que parava em São Borja. Então é interessante porque São Borja geralmente era o primeiro ponto de parada. Então eles paravam em São Borja, se não vendessem toda a carga, aí eles continuavam descendo para Uruguaiana até a Barra do Quaraí. E os balseiros eles só recebiam depois que entregasse a carga. Por isso que ele fala, né? Quando chegaram em São Borja, aí eles davam um pulo na Argentina, davam um pulo a Santo Tomé, aí sim para uma noite de chamamé com as correntinas, que aí são as mulheres da região que são nascidas na província de Corrientes, na Argentina. E antes eu comentei que tudo era feito em cima da balsa. Então, como a balsa ela tinha uma estrutura muito grande, lá no meio da balsa eles faziam uma casinha, um abrigo. E nesse abrigo eles tinham um local onde eles podiam dormir, em alguns casos, né? Porque na maior parte das vezes eles quase que não dormiam, porque eles tinham que ficar atento o tempo inteiro com a cheia e tal, porque eles tinham que manobrar a balsa, né? E nessa casinha eles faziam até fogo, faziam comida. Então, para fazer o fogo não tinha como fazer fogo direto na madeira com água, né? Eles faziam uma caixa, enchiam de terra e colocavam uma trempe, uma panela de ferro em cima e ali faziam a comida. Algumas balsas até levavam galinhas vivas e eles iam carneando, né? Iam matando as galinhas no decorrer da viagem, ali fazendo um carreteiro ali, um arroz com galinha para eles poderem ir comendo durante a viagem. E é claro também tinha muito mate e muita canha para acompanhar a viagem, né? Porque não é fácil não. E ao chegar no Salto Grande, me despeço desse mundo. Reza a Deus e a São Miguel e solta a balsa lá no fundo. Quem se escapar desse golpe chega salvo na Argentina, mas duvida que se escape do olhar das correntinas. O tal do Salto Grande é o Salto Iacumã.
Justamente esse salto que fica lá no Parque do Rio Turvo, na cidade de Derrubadas, e é o maior salto longitudinal do mundo. Tchê, é um espetáculo da natureza, um dos pontos turísticos mais bonitos do Rio Grande e vale a pena conhecer. Uma coisa que os balseiros falavam é que quem visse o salto seco, o salto com o leito normal do Rio Uruguai, dizia que ali não passava uma balsa de jeito nenhum, não se botava ali. Mas como o pessoal cruzava ali já com o Rio Uruguai acima do seu nível, então aquele salto acabava emparelhando, porque tem locais naquele salto ali que tem até 10 metros de queda. E naquele ponto do Rio Uruguai tem trechos que a profundidade é maior que 100 metros de profundidade. Então, como os balseiros só passavam ali com o rio cheio, então não dava para ver o salto, mas dava para ver ali que tinha umas marolas, umas quebradas muito fortes, né, por causa daquela depressão. Então eles soltavam a balsa e ali tinha muita balsa, acabava estourando, acabava perdendo e muita gente acabou falecendo ali, muitos balseiros nessa parte aí do salto de Jacumã. E aí, tchê, dali pra frente era a água mais tranquila, então essa era a última grande dificuldade dos balseiros, que era atravessar o salto de Jacumã. Por isso que ele fala, ao chegar no salto grande, me despeço desse mundo, rezo a Deus, a São Miguel, ou seja, ele joga nas mãos de Deus e deixa a balsa aí. E o Lessa, ele conta na letra que só não vai escapar do olhar das correntinas, porque aí tchê, tem uma lenda, né, uma lenda popular, que fala que as correntinas, as mulheres ali de Correntes, elas hipnotizam a pionada meio que só no olhar, que elas têm um olhar muito atraente. Então, é mais uma parte, né, do folclore que deixa bem bonito, deixa muito mais interessante essa baita história dos balseiros do Rio Uruguai. Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Tchê, que coisa mais linda, né? Então essa é a história dos balseiros a respeito da letra dos balseiros do Rio Uruguai. Eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário um baita documentário a respeito dos balseiros do Rio Uruguai. E é um documentário que foi gravado ali na volta dos anos 50, dos anos 60. Então tem imagens daquele tempo e são imagens contemporâneas, né, para a época. E é bonito porque tem muito depoimento de balseiros e também mostra ali eles fazendo a balsa, eles contando das dificuldades. Então tem todos os relatos de gente que realmente viveu essa atividade dos balseiros por muitos anos. Então, tia, eu peço que se tu tiver algum parente, alguém na família que já foi balseiro, que já exerceu essa atividade, comenta aí, tia, nos comentários da onde que tu é, aonde que foi, em que cidade que foi, que é um baita registro dessa nossa rica história. E se te agradou isso, tchê, faz o seguinte, clique no botão gostei, compartilha no teu Facebook, envia no WhatsApp para toda a gauchada e ajuda a Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. No mais aqui, tchê, um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.